em 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Todos acharam? 1 Samuel 3. Todos nós sabemos que o capítulo 3 de 1 Samuel, ele narra a chamada do Samuel por Deus. Ele narra a narrativa do momento que Deus o chama. Ele foi ali, nós sabemos, uma palavra contemporânea, ele foi discipulado pelo sacerdote Eli. Ele teve 2 filhos, Hofni e Finéias, e ambos não cuidaram direito das coisas do Senhor. Mas Deus, na sua soberania, já tinha preparado todas as coisas. E Deus, então, dá o privilégio que Ana geste, engravide do Samuel. E Deus começa então, desde pequeno, nós sabemos que pela lei, ele deve ter ido por volta de 2 anos e meio a 3 anos, morar com o sacerdote, e lá ele cresceu. Cresceu nos preceitos de Deus, aprendendo ali com o sacerdote Eli, foi ali abençoado, ensinado, e até que chegou o momento do Senhor o chamá-lo. Meus amados, Samuel nos ensina muito, porque a história dele, ela é maravilhosa, obviamente, o chamado dele é maravilhoso, e depois tudo que a Bíblia narra em relação a Samuel é maravilhoso, e Deus usa da vida desse aqui menino ainda, jovem ainda, um adolescente ainda na sua chamada para uma obra bendita e poderosa. E nós sabemos, meus irmãos, que ele fica até meio confuso, porque ele não conseguiu decifrar qual era a voz de Deus e a voz do sacerdote. Graças a Deus, a dúvida dele era só essa, não tinha muito mais, né? Ele ouviu e era Deus falando, e ele pensava que era o sacerdote falando, e ele corria lá e dizia: pode falar, o senhor está me chamando, o que o senhor quer comigo? Não, eu não te chamei, não fui eu que falei. E de novo, até que o sacerdote se apercebeu que era o próprio Deus que estava falando com ele. Acabamos de cantar, meus irmãos, essa música que chama, o título dela é Atos 2, que ele, uma das frases, e aliás, foi por isso que nós colocamos ela aqui no programa do culto. Ele fala assim: eu quero ouvir o som do céu, eu quero ouvir a voz do Senhor. O som do céu é Romério, a voz do Senhor. Eu quero ouvir o som do céu. O som do céu é Deus falando com você. Amém, igreja? Então essa música é maravilhosa nessa frase. Eu quero ouvir o som do céu. Eu preciso ouvir o som do céu. O Baruque já dizia assim, né? Que seja repreendido, né? Que o Senhor não permita que os outros barulhos eu ouça. Porque muitas pessoas estão ouvindo outros barulhos e não estão ouvindo a voz de Deus. E não estão ouvindo a voz de Deus. Mas nós estamos vendo, meus irmãos, coisas maravilhosas acontecer na face da terra. Deus está operando maravilhas. Deus está operando. A maioria das pessoas aqui conhece um filósofo que se diz ateu, chamado Luiz Felipe Pondé, que eu não gosto, mas ele está quase convertido. Ele está fazendo e dando um curso, o
curso denomina Em Busca do Hebreu, de um hebreu, acho que o título é esse, o filósofo hebreu. Porque a pessoa que não ouve a voz de Deus, a sua vida não tem sentido, ele vai perambular por tudo. E um cara do nível intelectual, cultural destes, ele tem que se render à voz desse hebreu. O Zacarias fala assim, né, o profeta, que ele tocou nas vestes de um certo judeu. Irmãos, um dia toda a humanidade se dobrará diante deste Deus maravilhoso e poderoso. Não há, meus irmãos, as vozes não é sinal que você será cheio de alguma coisa, porque as vozes podem até trazer confusão para você, podem até trazer um problema para você. Nós temos falado, muitas vezes paramos para ouvir um filósofo e não ouvimos a voz de Deus. E quem não ouve a voz de Deus, meus irmãos, vai ter que ouvir de tudo. Ele não tem sossego, ele não assossega. Não, eu estou fazendo uma afirmação, não assossega. Ele vai para lá, ele vai para acolá, ele tem que ouvir isso, ouvir aquilo. E aí vai, né, lembra do tempo o povo mais antigo da igreja lembra que tinha que ouvir o profeta tal, a profeta tal, ouvir, lembra? Eu vou no culto porque lá Deus está falando, porque não está ouvindo a voz de Deus. O pastor é contra isso? Não, sou a favor, irmãos. Que Deus levante outras mulheres corajosas, como a nossa irmã Mariazinha, irmã Alta, lá do passado, que foram levantados como profetas, uma voz no deserto, e lá pregaram nas tardes, por anos a fio, e vidas se convertendo e sendo salvas, e possivelmente tem outras pessoas, estou falando da que eu conheci, não conheci outras. Mas também, meus irmãos, muitas vezes nós vemos nisso, há pouco tempo me relataram isso até, exatamente desse caso, não é culpa delas. As pessoas começam a idolatrar pessoas, e aí a aparência que dá é que se não for lá, não tem bênção, se não tiver nessa reunião, não tem cura, não tem libertação. Isso não é bíblico, irmãos, porque Deus, Ele é onipresente e onipotente, Ele está aqui, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa e Ele nos dá vitória. Ele pode operar lá no Monte da Pedra, lá sim, e pode operar aqui também. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Agora as pessoas, por não ouvirem a voz do céu, como diz o Atos 2 ali, elas são confusas, estão confusas, porque não há sossego para a alma. E nós aprendemos o próprio Jeremias 29 fala assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a quem? Deus, irmãos. Eu quero ler o versículo 10 com os irmãos, depois da introdução aqui. Podemos ler todos juntos? Você que está aqui, você que está na sua casa. A minha versão é bem diferente, eu não sei se todos estão com essa versão, mas vamos lá. Todos juntos, vamos. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. É a versão minha aqui, então ela é um pouquinho diferente da sua. Na nossa fala que o teu servo ouve, não é isso?
Vamos repetir essa frase todos juntos? Aí não está aí. Vamos aqui, ó. É o tema da mensagem. Fala, o teu servo está ouvindo. Mais uma vez, fala, o teu servo está ouvindo. Tem um cantor antigo chamado Marco Aurélio, dos tempos que eu via televisão, via esses programas gospel, era música de qualidade, viu, irmãos? Quantas vezes eu chorei ouvindo aquelas músicas. Outro dia eu estava cantando aqui e a Ana falou assim, onde esse cara arrumou isso aí, né? Aí depois ela viu que eu estava colando no celular. E o Marco Aurélio tinha uma música que eu amo, ele fala assim, sempre eu canto por aí. Ele falava assim, fala Senhor, fala comigo, fala Senhor, sua doce voz eu quero ouvir. Fala Senhor, da forma que quiser, acho que errei. Fala Senhor, eu quero te ouvir. Nós precisamos querer ouvir Deus. Uma palavra não muito gospel que nós muitas vezes não usamos, mas ela não tem essa conotação, mas muitas vezes nós falamos eu quero ouvir como se fosse um mantra. Sabe o que é mantra? O budismo, por exemplo, ele vai lá para aqueles lugares lá, budista, hinduísta, e fica lá se dilacerando, e não sei o que. Isso é mantra, repete aquilo por dias a fio. Não sai do lugar. Mantra. E às vezes o crente tem esses mantra gospel. Então eu não posso ter isso, eu tenho que desejar ouvir a voz de Deus. Essa declaração que nós acabamos de ouvir. Fala, Senhor, eu quero ouvir sua voz. Ela veio, meus irmãos, nada mais, nada menos do que o Senhor, que ali esteve. E Samuel tinha a consciência da presença de Deus. Esse aqui, uma passagem do ano aí, eu falei sobre teofania. Teofania é o próprio Deus se manifestando, é Deus falando com Samuel. E lá em Gênesis 12:7, Deus fala com Abraão. Teofania, manifestação da presença de Deus, é Deus falando. Quando eu preguei aqui em 1:31/12 desses passados, eu dizia assim, que nós tenhamos no ano seguinte várias teofanias, várias manifestações do poder de Deus sobre nossa vida. Então Samuel, Deus fala. E Samuel, sabe o que ele fez? Ele expressou a prontidão para receber a revelação de Deus. Ele quis ouvir. Ele quis saber o que Deus estava falando. Ele quis saber o que é que Deus ia falar. No hebraico é como se fosse chama, S-H-A-M-A, chama. É que é escutar mesmo, verdade. Eu estou escutando com interesse. Fala, Deus. Eu tenho interesse por aquilo que o Senhor vai falar. Eu quero obedecer o que o Senhor vai falar. É isso que está acontecendo aqui em 1 Samuel. Samuel estava ouvindo a voz de Deus
e ele estava determinado a obedecê-la. Amém, igreja? Nós devemos estar determinados a obedecer à voz de Deus. Nós devemos estar determinados a ouvir o som do céu, a voz do Senhor, que lemos aqui no Salmo 29 hoje. A voz do Senhor, ela diz, como é que falou aqui na minha versão? Diz cedro do Líbano. Essa é a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Mas isso não pode ser um mantra. Isso tem que ser uma verdade para a minha vida, e nós devemos dizer isso. Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero praticar, eu quero viver e quero fazer o que o Senhor tem dito a mim. Me ajuda, Pai. Porque o Senhor, o escritor de Hebreus, diz, meus irmãos, que outrora Ele falou de várias formas, pelos profetas, falou pelos patriarcas, Ele falou, mas hoje Ele fala pelo Filho. Aleluias. Nós temos acesso ao Filho, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Deus tem falado, Deus tem nos visitado, Deus tem derramado da sua bênção sobre o teu povo. Mas às vezes eu tenho dificuldades para ouvir. Às vezes eu sou um crente seletivo com o que eu ouço. A partir do momento, queridos, que nós estamos ouvindo a voz de Deus, é a palavra de Deus, e eu vou falar sobre isso agora, sobre a palavra. Queridos, como que eu vou ser seletivo? Não, isso aqui eu não quero ouvir. Aqui na igreja já há um tempo, se você não prestou atenção, é só você prestar. Já tem um tempo que você não fica ouvindo aqui, você vai ser, aqui está tudo resolvido para você, você não vai ter mais problema, não morre mais ninguém na sua casa, você está curado, você está liberto, você vai ter carro, Irmão, tem muito tempo que você não ouve isso aqui. Porque não é só isso que Deus fala. Deus fala outras coisas também. Mas nós queremos ser seletivos. E quantas pessoas estão atrás dessas vozes, são seletivos e não ouvem a palavra de Deus, e aí vão atrás de voz de homem, como era lá na década de 90, final de 80. Contra? Não, de jeito nenhum, irmãos. Aliás, que muitas igrejas começaram desta forma. Muitas pessoas sabem disso. Mas hoje aprendemos lá em Tiago, capítulo 5. Ele disse lá que a oração é só a que é feita pelo pastor, é feita pelo presbítero. Não, ele falou a oração, ele fala do presbítero, mas ele fala a oração do justo. Quem é justo? Se você é justo, justificado pelo poder do sangue de Jesus, foi lavado, remido pelo Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus, você é justo. Então você pode orar, você pode impor as mãos, você pode clamar, você pode pedir a misericórdia e a graça de Deus. Você pode, nós aprendemos hoje. Mas nós queremos ser seletivos. A internet, então, meus irmãos, está trazendo uma confusão na cabeça de muita gente, na minha visão. Para muitos não concordam comigo, também não tem problema.
Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos muito conteúdo. Aliás, eu agradeço a Deus. Eu estava ali, eu tive que, por causa de um compromisso agora, o culto mais cedo, eu tive que ali terminar de escrever o meu sermão. Você entra no Google, irmão, agora, não é copia e cola. Eu estou pesquisando dicionário bíblico, comentários bíblicos, coisas maravilhosas. Mas a internet também, há muitos, ela tirou do foco. Tanto, meus irmãos, tanto, que infelizmente, falei isso em Jundiaí quarta-feira, há pessoas que entendem que nem precisa mais disso aqui. E quem fez isso? Foi a internet. Porque tem muita gente ouvindo filósofo, filosofando, e não ouve a palavra. Como assim? Está assim, gente, no Brasil inteiro. Aliás, não é só no Brasil, é no mundo. Abra em Isaías 55. Vamos discorrer sobre o assunto, mais esse texto aqui. Isaías 55. Isaías 55, meus irmãos, é a manifestação da graça de Deus. A partir dos 53, 54, 55, nós estamos falando aqui da vinda do Messias, de Cristo, o eterno, todo-poderoso. 55 é um capítulo muito importante para a minha vida. Foi das primeiras pregações que eu fiz e eu me lembro disso até hoje. Obviamente sem muito entendimento, mas clamando a misericórdia de Deus para que pudesse pregar lá naquele tempo passado. Aqui no 55, 10 e 11, fala assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para produzir semente ao semeador e pão para o que come. Deixa eu te falar. Olha, vamos reler esse versículo, as vírgulas, os pontos, todos. Vamos reler, para nós entendermos o que é que Deus vai falar aqui. O que que Deus está nos dizendo aqui. Aliás, hoje Tiago falou sobre isso. Mas falou. Vou ler de novo. Assim, a revista corrigida não é assim. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. O que o Isaías está dizendo? A chuva, a neve ou qualquer outra manifestação de Deus, ela não desce por nada. Ela tem um objetivo. Há um objetivo, há alguma coisa. E ele é muito claro. Eu já falei isso dezenas de vezes, para não exagerar. Ele fala assim: e ela não torna para ele vazia. Ela não torna, não volta. Ela não volta. Ela não volta. Ela faz o que Deus deseja que ela faça. Então, para que serve chuva? Para que serve chuva? Para irrigar, vamos ficar com essa palavra. Para molhar, para trazer vida. Hoje falei com o porteiro cearense lá, eles ficam felizes da vida, chovendo lá no Ceará. Desde novembro está dando uma chuva lá. Aí eu falei assim: Romério, que legal. Meu irmão manda o vídeo, planta o feijão, a melancia, o milho, e o negócio está vindo, brotando, aleluias. A água faz isso, irriga e traz vida. Deus
Querido, não manda chuva em vão. Deus manda chuva com um objetivo, a neve com um objetivo. Tudo que Ele manda tem um objetivo. Então, para entendermos, vamos ler o 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, boca de Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O que você tem com ouvir? Nós temos que ler o 10. Se Deus está falando que Ele não manda chuva, neve, nada, sem um propósito, Ele não manda também a palavra sem propósito. A palavra tem um propósito. Agora, a mim e a você cabe ouvi-lo. Ouvir o que Ele está dizendo. Deus não fala em vão. Deus não espalha suas promessas pelo ar. Ele não faz isso, irmãos. Às vezes nós achamos que sim, mas Ele não faz isso. Amados, nós, eu e você, não podemos ser impedimentos para que a palavra de Deus ela flua, meus irmãos. Não podemos ser impedimentos para que a palavra que Ele tem falado, ela siga o seu curso e faça aquilo que lhe apraz. Eu preciso ouvir, porque Ele está falando, Isaías está falando. Agora, querido, eu sou seletivo. Eu não quero ouvir isso aqui. Eu quero ler Isaías 41, 42, 43. Eu não quero saber de muito mais coisa. Eu também gostaria que fosse assim, viu, irmão? Eu ser totalmente seletivo com tudo isso, mas não é. Porque requer de mim, de você, renúncia, requer de mim, de você, despertamento, requer de mim e de você, ouvidos desagravados, para que possamos ouvir e entender o que Ele tem falado. Hoje, por causa dessa loucura, meus irmãos, aliás, já há estudos avançados em relação a isso. Você sabe o que está acontecendo? A nossa geração não está pronta para ouvir, não está pronta para parar e ouvir. A nossa geração, ela só quer falar. Ela quer falar, ela quer falar, ela quer gravar, ela quer falar, ela quer. E não ouve, não para. E às vezes, meus irmãos, nós temos que dar uma brecada, puxar o freio de estacionamento, e você e Deus ir para um lugar, o Subirá fala isso, para um lugar secreto, e lá você ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas não têm mais esse secreto com Deus. E aí, meus irmãos, eu quero arrumar explicação para isso. Querido, eu tenho que parar, eu tenho que olhar o que é que Deus, Ele quer falar comigo. Querido, porque eu tenho certeza dos textos que nós lemos, não precisa mais. Ele está dizendo que Ele fala, e Ele fala. E Ele fala, irmãos. Mas às vezes nós só queremos falar, nós não queremos ouvir. A nossa geração é uma geração que fala muito e ouve pouco. A nossa geração é tanto, irmãos, os prateados aí sabem do que eu estou falando.
Como que você faz uma pessoa parar para te ouvir? Eles não te ouvem. É muito raro. É muito raro. E todo mundo fala. Hoje dizem, né? Falam por aí. Por exemplo, tem influenciadores. Tem influenciador gospel, digital. Ele influencia. O cara tem 20 anos, influencia pastor de 50. É descabível isso, irmãos. Por quê? Porque o cara ouve qualquer coisa. Ele quer o quê? Facilidade. Ele quer comer quiabo. É isso que ele quer. Só facilidade. Cara, você tem que ir para o altar de Deus, mãe, pai, jovem, adolescente, criança. Você tem que ir para o altar de Deus e pedir para que Ele fale com você, e pedir para que Ele manifeste com o poder dEle sobre a tua vida. Isso é teofania, é Deus falando com você, é Deus falando comigo, é Deus revelando a vontade dEle para com as nossas vidas. Aí não, sabe o que eu faço? Quer saber? Eu vou ligar ali para o irmão, para a irmã, porque ele é mais consagradão, o cara está assim com Deus. Irmãos, quem te garante? Mas eu não sei quem falou isso aí para mim. Não sou contra, irmãos, essas frases. Às vezes, mas você nunca viu. Mas também tem coisa que você não viu, porque você nem sabe quem é a pessoa. Você viu lá aquele santo lá, aquela santa? Irmão, me ajuda. Nessa altura do campeonato nós vamos retroceder, voltar para trás. Diante de tudo que temos, de tudo que aprendemos, os conteúdos que recebemos de Deus, da parte de homens de Deus, de mulheres de Deus, de profetas, de mulheres exponenciais, de homens exponenciais. Vou voltar para trás. Irmãos, tem gente numa briga louca com calvinismo e armeniano. Uma frase de Marcelo Andrade: irmão, o Senhor é antes de Calvino e antes de Joe Jacob Armino. Ele é antes, cara, brother. Os caras ficam brigando com dormiço. Tem hora que esse trem me enche. O Senhor é antes. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o começo, Ele é o fim de todas as coisas. Pastor, então nós não podemos pensar? Óbvio que pode. Mas pense segundo a palavra e haja segundo a palavra. E aí é outra mensagem. A palavra fala assim, no Salmo 25, 14: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A quem que Ele confia os segredos? Um de cada vez. Vamos de novo. O Senhor confia os seus segredos a quem? Queridos, estar perto de Deus, o que leva, nos diz aqui, estar perto de Deus te leva à intimidade. Estar perto de Deus significa, sabe o que? Segredos, conselhos. É aquela prosa boa. Um pastor bem mais ousado do que eu, certa feita, disse aqui, eu não estava no culto, Rosana que falou, um convidado nosso. Ele falou assim que o desejo dele era sentar com Jesus e chupar uma manga com Ele. Isso é intimidade demais. Glória a Deus. Falou aqui, bem? No retiro, não foi aqui. Mas pronto, intimidade. Você não chupa uma manga com qualquer um.
são confidências. E você só pode desfrutar disso se você tiver um relacionamento pessoal, se você tiver um relacionamento com o Eterno. E hoje, meus irmãos, por tudo aquilo que estamos vivendo, eu estou nesta geração. Então, quando eu falo aqui, eu estou no contexto, porque às vezes fala assim, igreja, eu sou igreja hoje, irmãos. Então, se a igreja tem problema, eu sou parte do problema, porque eu estou nela, eu sou dela, eu sou da igreja de Cristo. Então, quando eu falo, eu estou dentro do negócio, eu tenho convicção disso. Que tem gente que acha que não, né? Ele aponta os problemas como se não tivesse nada a ver com a causa. É problema seu, não é meu. O cara fala, como assim? Você não é da igreja? Essa igreja é isso, essa igreja é aquilo. E você? O que você fez para mudar? Nada? Como assim, cara? Me ajuda. Não entendo isso aí. Por conta do que vivemos, meus irmãos, nós vivemos um relacionamento, já falei bastante sobre isso aqui, vertical. É aqui, E o Senhor nos chama para um relacionamento na horizontal, na vertical, não na horizontal. Troquei aqui. Horizontal aponta para as coisas terrenas, para tudo que é terreno. Horizontal. Vertical aponta para Cristo, aponta para o Senhor, aponta para o Eterno, aponta para o Todo-Poderoso. Pastor, você é contra buscar, que tem jovem e adolescente, buscar ter objetivo na vida? Não. De buscar construir minha super mega mansão de 1.400 metros? Não. Pode construir, me chama para ir lá. Reserva lá um quarto para nós. Não sou contra. É bênção, 10. Mas isso não pode ser mais importante do que buscar as coisas que estão na vertical. O que o Evangelho fala? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que ele fala. Eu tenho demandas, você tem, nós temos. Mas isso não pode ser mais importante do que você olhar para Cristo. Não pode, porque você vai estar atropelando. Isso é o que eu anotei aqui. É a voz do mundo, e não é a voz do céu, não é o som do céu. E eu preciso ouvir a voz de Deus, e não qualquer voz que estão falando por aí. Precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Para um pouco, como Samuel. Fala, que o teu servo ouve. Fala comigo, Pai. Vai para o secreto. Vai, volta lá. Volta para o secreto, volta. Arrepende. Talvez você tenha que pedir perdão, peça perdão. Mas siga em frente, vá para o secreto. Deus há de falar com você. Deus há de manifestar de novo com a sua bênção sobre a sua vida. Ele te escolhe para algo sobrenatural, bendito, poderoso, grandioso. O Senhor Jesus, no meio de 2 discípulos descendo o caminho de Emaús, o Senhor Jesus emparelha com eles, ou
parelhou. Hoje a palavra moderna é parelhou, né? Parelha. Foi do lado dos caras. Lucas 24. E vai com eles, proseando, conversando. Eles reclamando. Os caras não tinham entendido nada do Evangelho. Nada. Não estavam sabendo que Jesus era Jesus. Os caras estavam desnorteados, sem perspectivas, tristes. E vão conversando no caminho. A palavra fala no 24:16. Então, meus irmãos, esse caminho de Emaús, ele figura para mim o caminho dos desanimados, dos perdidos, dos que não têm perspectiva do amanhã. Não tem perspectiva. Eu estou achando que esse mundo vai acabar com essa pandemia. Cara, cadê sua perspectiva? Cadê o Deus do impossível que você serve? Cadê a sua oração, sua consagração? Cadê? Cadê seu tempo de busca a Deus? Cadê? Mas o mundo está difícil. E daí? Você vai fazer o quê? Ficar de braço cruzado? Não, no caminho de Emaús, Jesus, Ele traz uma nova perspectiva. Ele fala com os filhos, Ele fala com os discípulos. Ele traz ânimo, Ele traz alegria, Ele traz paz. Ele vem sanar as dúvidas do nosso coração. No caminho de Emaús, a misericórdia dele se renova, porque ela se renova a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. No caminho de Emaús, ele olha para você, sabe das suas limitações, de tudo, e ele cuida de você. O que Jesus fez com esses dois discípulos no caminho de Emaús, Ele quer fazer com você e comigo. Ele quer fazer conosco, com a igreja, com os filhos. Eles voltam para Jerusalém, reúne-se lá de novo, e lá eles vão falar da obra do Senhor, do que eles tinham ouvido. Falar da graça, da misericórdia, do poder, das bênçãos. Hoje, querido, eu termino. Toma decisão de ficar com Jesus. Toma decisão de aprender de Jesus, a fonte inesgotável de bênção. Ouvir dele. Dedicar tempo e comunhão a ele. Oh, queridos, o quanto isso é importante para nós. É você parar, calma, O cara está correndo tanto que ele não escuta mais a voz de Deus. O cara está tão acelerado que ele não escuta mais Deus. Ou então o cara está com tanta preguicite espiritual, essa é a versão minha, que também não quer ouvir. Porque sabe lá o que Deus vai falar. Então não quer ouvir. Queridos, em nome de Jesus, nós possamos ser prontos para ouvir. Não vai querer achar que eu estou falando versículo bíblico, que não é. Prontos para ouvir, que lá fala é tardio para irar, não tem nada com ouvir e falar. Seja pronto para ouvir
Esteja pronto a ouvir. Esteja pronto a ouvir. Agora Deus fala com quem quer ouvir, não se manifesta curiosos. E Deus, queridos, se você ler Isaías 55, você vai entender isso perfeitamente. Como que você vai ouvir a voz de Deus se você nem... Vocês lembram da historinha? Contaram isso na minha jornada. Hoje até o irmão que contou. Eu troquei esse óculos, irmãos. Eu vou reclamar lá, viu bem? Não tá legal isso aqui. Eu vou olhar, eu não consigo só olhar aqui. E ele contava o seguinte: um náufrago. Que bem, não pode reclamar? Aí de perto, então tá. Um náufrago cristão, né? Acho que eu vou dar uma colorida aqui na história. O náufrago é óbvio que ele naufragou, né? Então caiu numa ilha. Lá nessa ilha, ele crente começou a dobrar seu joelho. Tem até um desenho disso aí. E está lá buscando a Deus. Senhor, manda aqui socorro, manda a bênção, manda aqui, Deus, manda aqui a provisão, manda. Aí passa um barco, chama ele, fala: vamos embora, companheiro. Não, não vou não. Vou não. Deus, eu estou pedindo para Deus me abençoar, não é você. Passa um helicóptero, vê o cara: vamos. Não, não, não. Deus vai me abençoar aqui. Eu não vou sair daqui. Por 3 vezes. A historinha não é bem assim, eu estou mudando aqui. Essa é a minha versão já. Revista e corrigida, 15ª edição. Aí passa pela 3ª vez. Nada, o cara não vai. Aí vem uma onda louca lá, mata o cara. Ele vai para o céu. Chega lá no céu, ele vai reclamar com Deus: Deus, eu orei, eu busquei, eu pedi, o Senhor não mandou nada lá para mim. Estou eu aqui agora, não vou ver mais minha família. Se fosse assim era bom, né, irmãos? Mas não é bem assim. Porque tem gente, meus irmãos, nessas pregações, que eles acham que conversar com Deus é igual eu conversar com a minha mulher. Isso não é verdade, viu? Irmãos, Deus, a presença de Deus, a presença de Deus é bem diferente dessas historinhas que nós contamos. Aí Deus falou assim: cara, eu te mandei 1, 2, 3 provisão para você, e você rejeitou as 3. O que você quer? Nós não entendemos, meus irmãos, muitas vezes a voz do Senhor. Você precisa sintonizar no canal que Deus está falando, porque Ele está falando. Um outro problema de hoje, outro dia eu contei para os meus amados, comprei um livro por causa disso, é o meu próximo livro a ser lido, mas não comecei. Mas eu comprei esse livro por causa desta frase que eu vou citar agora. Desta frase, de uma frase, eu comprei um livro caro, de quase 500 folhas, sei lá. Esse livro, ele é de William Hendricks. Como ferro afia o ferro. Eu comprei esse livro por conta dessa frase: Deus não está impressionado quanto sei eu. Fala assim você: o quanto sei. Pode falar. Intelectualmente. Agora só eu, bem. Irmãos, tem gente que acha que o conhecer, o saber dele abala o trono de Deus. Você já viu esses? Que a humildade é 0. Conhece? Vocês devem conhecer gente assim. Não tem humildade. Ele acha que ele abala. Ele chega, uau!
Aí nós que somos da antiga conhecemos roça, mesmo que esse cara da roça, Silvio e Renato viram, né? Passaram um tempo ruim demais e via Deus mandando a provisão, via Deus mandando, né? Quantos? Nós aí os prateados, né? Para não ficar só no Silvio e na Silvia e Renata, Silvia e Renato. Para não ficar só nos prateados, nós vimos Deus agindo, Deus operando, pessoas simples. Ah, pastor, então você é contra conhecimento? Não, eu sou a favor, é tanto que eu citei um dos maiores teólogos que agora Deus recolheu há 2 anos. Por que eu estou lendo? Porque o cara é um intelectual. Eu não vou ler cabeça de bagre. Então Deus não está impressionado com o quanto sei, intelectualmente, coloquei entre parênteses, da sua palavra. Ele não está preocupado. Ele quer saber, meus irmãos, o que Deus quer saber, o quanto parecido com Cristo estou me tornando. É isso. Comprei esse livro por causa desta frase. Vou ler depois, estou terminando um outro lá. Amados, Deus, muitas pessoas acham que chega arrasando. Não é assim, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Às vezes parar, dar um tempo, falar: Deus, fala comigo, eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir, eu necessito de te ouvir, fala comigo. Eu quero ter ouvidos sintonizados com o que o Senhor está falando. Eu quero ter ouvidos abertos, prontos a te obedecer, a obedecer a tua voz, a obedecer a tua palavra, a obedecer os teus mandamentos, a obedecer o que o Senhor tem para mim. Fala comigo, tem a música ainda, fala Senhor, fala comigo Deus. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Irmãos, como eu sou grato a Deus por tantas vezes Deus ter falado comigo, por tantas vezes eu ter visto a manifestação do próprio Deus. Conto uma vez nós estávamos em uma campanha, não gosto da palavra campanha, um período de oração na igreja ainda de Campinas, na antiga igreja, nem na nova. E eu estava, aí a gente ia 1 por semana, uma coisa assim, já fizemos isso aqui. Eu acho que eu já até contei isso aqui. Aí fui para lá no meu dia, sozinho, não ia com a esposa, ou minha esposa estudava à época. Fui para o altar de Deus, sozinho, dobrei meu joelho, orei, os pedidos lá que nós tínhamos. Levantei, terminei minha empreitada, estou indo embora, sextona, cansado. A hora que eu levantei, que eu andei mais ou menos a metade assim do altar até a igreja, o Espírito Santo falou comigo: volta. Você começou a orar e vai terminar o que você precisa terminar. Queridos, você ouve isso, você faz o quê? Você volta ou você vai comer cachorro quente que tinha lá bem bom do lado da igreja? Você tem que obedecer à voz de Deus. Fui para o altar de Deus, me dobrei, me debrucei. Aí, meu irmão, esquece relógio, esquece tudo, horário, compromisso, e vai para o altar de Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor falou comigo. Deus fala, meus irmãos. Ele continua falando. Não seja um crente que não vê essas coisas. Dê valor nas coisas pequenas, nos pequenos detalhes, na manifestação. Meus irmãos, veja isso, veja Deus falando, Deus operando, em nome de Jesus. Amém, igreja?
Amém, igreja? E aí, banda? Escolhemos ou não? Querido, você sabe o que é o meu maior desejo hoje? É que Deus falasse muito com você. Se você quiser e puder, se coloque de pé. Eu quero orar por você. E o meu clamor, meus irmãos, é esse, é pedir para que Deus fale com você. Para que Deus te alcance, para que Deus, a dúvida que você tem, os anseios, as perguntas, tudo, os medos, os questionamentos, tudo e em tudo, Deus possa falar com você. Eu não gosto disso, mas eu vou fazer. E nem acho que isso mude alguma coisa. Mas Deus está mandando, eu vou fazer. Coloca a sua mão no seu coração. Porque é daí que procede as saídas para a vida, é no coração. Se também quiser, irmão, você não é obrigado a fazer nada aqui. Nessa igreja não. Você faz o que te alegra. Senhor amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta noite, fala conosco, fala com o teu povo, fala com teus filhos, fala com tuas filhas. Senhor, tira agora a angústia do coração, tira o peso da alma, a tristeza da alma, tira a dureza, tira, Pai amado, em nome de Jesus, essa pedra que virou o coração desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa mulher. Tira agora, porque tua voz não penetra nisso. A tua voz não penetra nisso. Tira agora, Deus. Limpa agora nossos ouvidos. Nós queremos ouvir o Senhor e praticar o que ouvimos, o que aprendemos. Eu não posso sair daqui amanhã e começar a fazer tudo que é bobagem, depois de ouvir uma palavra dessa. Eu preciso parar, ouvir a tua voz e seguir em frente. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo. Eu abençoo com toda a sorte de bênção. Clamo que o Senhor fale, clamo que o Senhor fale, clamo que o Senhor fale. E nós possamos testemunhar a um Deus que fala. Em nome de Jesus, para a glória e louvor do nome do que reina e vive para todo sempre. Oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.